Recentemente comprei um notebook gamer com uma placa de vídeo dedicada que, mesmo que simples, pensei comigo mesmo, vou começar a comprar aqueles jogos baratinhos que todos falam na Steam. Já que o meu Nintendo Switch está aqui com alguns exclusivos e outros multiplataformas que eu já comprava num preço legal. Só que, para minha surpresa, muitos dos jogos multiplataforma que tenho como decidir comprar pelo Nintendo Switch ou pela Steam estavam mais baratos, sabe onde? No Nintendo Switch. Indo contra o dito popular que os jogos no PC são os mais baratos no Brasil. E sei que alguns vão tentar me contrapor dizendo, mas os exclusivos da Nintendo custam R$300 e agora 350 a vida toda. E na Steam? Meu querido, não existe exclusivo na Steam. Ponto final. Então, o bate-papo daqui em diante nesse vídeo é sobre multiplataformas e como eu e você estamos enganados em relação ao mito popular que jogos da Steam são sempre mais baratos e os jogos no Nintendo Switch são sempre mais caros. Vem comigo que vou ser bem objetivo e direto ao ponto com você, mostrando na sua tela tudo o que vou te falar. Vamos lá! Agora em março de 2023, na eShop do Nintendo Switch, tivemos vários jogos em promoção com um destaque nos multiplataformas Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisp, sendo que na eShop brasileira o primeiro estava por R$ 24,75 e o segundo por R$ 33,60, sendo que na Steam o primeiro estava o mesmo valor, mas o segundo estava mais barato, ficando por R$ 25,80, o que levaria por água abaixo o que estou te mostrando aqui, exceto pelo fato que hoje no Nintendo Switch temos liberdade de compra em toda a região da América, uma prática que a Steam já não curte muito, pois quando faziam essa prática de mudar a região da sua conta na Steam, a mesma não curtia muito e limitou a troca de região, além de restringir o uso do VPN, que era popular por aqueles que viajavam países em busca de descontos. Então, para a Steam, o comum hoje é você, brasileiro, comprar na Steam do Brasil. Mas, para quem tem Switch, podemos aproveitar preços melhores, como na Argentina, onde o primeiro Ori sai por R$ 14,79 e o segundo por R$ 18,12, sendo esses valores com as taxas do país, que estão desde o início desse ano sendo retiradas, voltando como estorno na fatura de cartão de crédito de alguns bancos ou não sendo cobradas, vindo o valor exato em pesos argentinos vistos na eShop de lá. Estamos falando de uma boa diferença de preço num jogo que estará tanto portátil quanto na TV da sua casa. Mas lógico, se você for um dos felizardos donos de Steam Deck que importaram ele pela bagatela de R$4.000 em média, você tem similaridades com o Switch, com hardware melhor. Contudo, não é a realidade de muitos jogadores de PC, convenhamos. Mas com certeza se basear em um único jogo é tendencioso, então fui atrás de outros jogos para te mostrar, como o Lego Star Wars mais novo, que conta a saga Skywalker, onde ele na Steam brasileira estava por R$ 79,90 e na eShop brasileira do Switch por R$ 68,97, sendo aqui um preço muito bom, né? Mas mudando para a Argentina, eu mesmo paguei R$ 45. E para ser menos tendencioso ainda, você notou que estou pesquisando no site SteamDB? Por aqui eu vejo um histórico de preços em diversos países, mas para o nosso caso, a Steam é prioritária para o Brasil. Então não estou te mostrando uma promoção num período certinho que ficou melhor para o Switch. Estou te mostrando um histórico onde você comprova que no Brasil, atualmente, alguns jogos multiplataformas estão com preços melhores na loja virtual da Nintendo. Quer ver outro jogo? Light Nightmare 2, R$ 52,63 na Steam brasileira e R$ 59,00 na eShop da Nintendo do Brasil, ou somente R$ 12,86 na Argentina, sendo que esse aqui eu nem usei o cartão de crédito, pois usei umas 990 moedas de ouro que tinha por lá, só comprando jogos baratinhos assim. Dragon Ball FighterZ, R$ 22,48 na Steam brasileira e R$ 37,48 na eShop do Brasil, ou somente R$ 11,60 na Argentina, ainda com as taxas. Poderia alongar bastante o vídeo comparando vários jogos. Mas o intuito é somente mostrar que hoje a realidade é que os multiplataformas na Steam não estão com os menores preços assim
e que os mesmos jogos na eShop da Nintendo para o nosso Switch não deixam a desejar, como muitos acreditam que a taxa Nintendo torne todos os jogos caros por aqui. A realidade dos preços dos jogos hoje, para nós brasileiros, é outra. Temos um Switch que não tem trava de região, ainda te permite viajar a países da América. No nosso caso, por sermos brasileiros com cartões emitidos por aqui, hoje temos a restrição de compras na nossa região, mas mesmo assim, temos uma vasta biblioteca de jogos para ter no Switch. Mas lógico, a Steam tem jogos de décadas por lá. Em quantidade, irá ganhar do Switch, pois retrocompatibilidade nunca precisou ser ao menos criada para quem joga no PC, já que estão há anos somente crescendo suas bibliotecas. Também temos jogos que nem mesmo chegaram por aqui no Switch, seja por limitação de hardware ou por falta de um port que trouxesse alguns games de forma satisfatória, como The Witcher 3 ou Nier Automata. A discussão com quem montou um PC para jogar nunca será em nível igual, mas a pergunta é: será mesmo se o quadro que pintaram dos preços dos jogos no Nintendo Switch é real? Ou será se mancharam a tela de pintura para você ter uma imagem distorcida da realidade? Enfim, pensa nisso comigo. Do mais, eu vou ficando por aqui. Me diz aí, você já tinha notado que alguns jogos estão chegando mais baratos no Nintendo Switch do que na Steam? De forma respeitosa e sem ofender o colega, deixa nos comentários a sua opinião. Eu estou toda semana por aqui investigando formas de jogarmos mais e pagarmos menos no Nintendo Switch. Inclusive, te deixei passando na tela outros 2 vídeos aqui do canal. Certeza que algum deles vai te ajudar ainda mais a entender o Switch. Abração e até mais!